O Vale do Javari é uma região que se tornou nacionalmente conhecida por um motivo triste: o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, ocorrido em junho de 2022. Desde que o crime foi descoberto, a expressão Vale do Javari passou a fazer parte de conversas e do noticiário aqui do Brasil. Mas o que exatamente é o Vale do Javari? Quantas cidades ele pega, onde ele fica, enfim, o que é esse Javari do nome? Eu sou Olavo Soares, esse aqui é o canal Exclave, e no vídeo de hoje a gente vai entender direitinho o que é o Vale do Javari. Vamos começar entendendo o status administrativo do Vale do Javari. A palavra vale, a gente sabe que ela remete a um lugar mais baixo, diante de lugares mais altos. Geralmente tem as montanhas mais altas e o vale no meio. E o Javari em questão é o rio, então seria o Vale do Rio Javari. Mas no caso do Vale do Javari não é apenas uma formação geológica, existe uma questão formal, existe uma oficialização em torno disso. O Vale do Javari é uma terra indígena oficializada, portanto é uma terra destinada à habitação exclusiva de populações indígenas. A demarcação do Vale do Javari aconteceu em 2001. A terra indígena do Vale do Javari é a segunda maior do Brasil. Ela só perde em extensão para outra área que também ficou famosa por motivos não tão legais, que é a terra indígena Yanomami, que passa por Amazonas e Roraima e tem 96 mil km² de extensão. A área da terra indígena do Vale do Javari é de 8.544.000 hectares. Isso equivale a 85.440 km². Para a gente ter uma ideia, isso é mais do que 6 estados. É mais do que, por exemplo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Alagoas e Sergipe, e claro, maior também do que o Distrito Federal. Curiosamente, apesar de ser tão grande, apesar de ser maior do que 6 estados do Brasil, se o Vale do Javari fosse um município, ele seria apenas o 5º maior município do Brasil. A gente tem outros 4 municípios que são maiores em extensão do que o Vale do Javari. E tem ainda outros municípios que são maiores do que vários estados aqui do Brasil. Isso foi até tema de um vídeo aqui do canal em que nós destacamos todos os municípios maiores do que estados. O vídeo está aqui em cima, dá uma olhada. Agora então vamos ver direitinho onde fica o Vale do Javari. O Vale do Javari está situado integralmente no estado do Amazonas, para ser mais preciso no extremo oeste do Amazonas, pegando parte da fronteira do Brasil com o Peru. O território do Vale do Javari é cortado por 4 municípios: São Paulo de Olivença, Jutaí, Benjamin Constant e principalmente Atalaia do Norte. Mas agora a gente vai voltar para esse mapa que a gente acabou de ver da distribuição para os municípios para verificar um outro aspecto que vai ajudar a gente a compreender bastante como funciona o Vale do Javari. Esse é o mapa que a gente acabou de ver com o território do Vale do Javari distribuído pelos municípios que o formam. Mas agora vamos colocar na tela onde estão as sedes desses municípios. Vejam aí, em nenhum dos 4 municípios a sede está dentro do Vale do Javari. Pelo contrário, todos estão longe, em lugares onde não há ligação rodoviária com o Vale do Javari. Ou seja, na prática, a conexão do Vale do Javari com os municípios que o formam é bem pequena. Eu vou prosseguir o vídeo, só antes vou pedir para todo mundo deixar um joinha aqui no vídeo e também lembrar aos que não são inscritos que se inscrevam no canal. Dá um toque também que nós temos o clube de membros do Exclave. Por apenas R$5 por mês você pode ajudar o nosso trabalho a crescer e ter o seu nome em destaque no fim do vídeo. Obrigado. Mas vamos continuar, né? Eu falei agora há pouco dos municípios que formam o Vale do Javari e da distância que há entre a sede dos municípios e o vale. Isso é um gancho perfeito para a gente falar da população, de quem são as pessoas que moram no Vale do Javari. A estimativa é que o Vale do Javari seja habitado por 6.317 pessoas, 6.317. Esses dados são do Instituto Socioambiental. Todas essas pessoas, sem exceção, são índios. São 26 as populações indígenas que moram no Vale do Javari. 7 delas são as Caramari, Corubo, Culinapano, Marubo, Matiz, Matsés e Torron de Apa. As outras 19 são populações isoladas. São populações que não se sabe ao certo o nome e nem a língua que elas falam. O Vale do Javari é o lugar com mais povos indígenas isolados em todo o mundo. Vamos ver algumas fotos das populações isoladas do Vale do Javari. O isolamento dessas populações indígenas é uma questão bem interessante e mais complexa do que pode parecer em um primeiro momento.
Porque a gente poderia olhar e falar assim, eles estão isolados porque eles moram em região de muito mato, de uma floresta muito densa, é difícil chegar perto, então por isso que eles estão lá isolados até hoje. Isso pode ser verdade em alguns casos, mas não em todos. Algumas das populações indígenas estão isoladas por opção. São populações que resolveram ficar isoladas, por quê? Porque a região sempre foi palco de conflitos. Conflitos entre os próprios índios, entre indígenas e garimpeiros, entre indígenas do Brasil e os do Peru, que estão do outro lado do rio, enfim, alguns optaram por realmente viver de maneira isolada. E eu falei do Peru, dos índios do Peru, então isso é um gancho perfeito para a gente falar do rio Javari, o rio que dá nome ao Vale do Javari. O rio Javari ele é um afluente do grandioso rio Amazonas. Uma das pontas do Javari é a chegada ao Amazonas, na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, na cidade brasileira de Tabatinga, que faz conurbação com a colombiana Letícia. Tabatinga e Letícia são cidades gêmeas. Uma cidade gêmea aqui do Brasil é uma cidade brasileira que está na fronteira e está muito integrada com a cidade estrangeira que está do outro lado do muro, do outro lado da fronteira. A gente tem um vídeo aqui do canal especial sobre as cidades gêmeas, eu estou colocando o vídeo aqui em cima. Mas vamos continuar falando do rio Javari. A nascente do rio Javari fica na Serra da Contamana, que é um outro ponto que marca também uma tríplice fronteira. Mas aí não é uma tríplice fronteira internacional, é a tríplice fronteira entre o Amazonas, o Acre e o Peru. O rio Javari marca grande parte, talvez a maior parte, da fronteira do Brasil com o Peru. Ele é tipo aquela curvinha do extremo oeste do Amazonas. E se você, assim como eu, gosta de futebol, tá ouvindo a palavra Javari e tá lembrando do estádio da Rua Javari, o estádio do Juventus, que é um time da cidade de São Paulo. Olha, o Javari da Rua Javari remete sim ao rio Javari, né? A palavra Javari quer dizer rio da onça, Java de onça e I de rio. E lembrar de futebol quando a gente fala de lugares aqui do Brasil é algo bem comum. A gente tem muitos times do Brasil com nome de cidade, como Santos, São Paulo, Fortaleza, Joinville e por aí vai. Mas vocês sabiam que a gente tem também aqui no Brasil alguns times com nome de cidade, ou melhor dizendo, cidades e times com o mesmo nome por puro acaso? A gente tem, por exemplo, algumas cidades chamadas Palmeiras, Cruzeiro, Ponte Preta, Avaí e várias outras. Eu fiz um vídeo aqui no canal, que eu estou colocando aqui do lado, com cidades e times com o mesmo nome de maneira aleatória, por acaso. Passa lá para conferir.